Escola Bíblica Dominical estamos estudando o Evangelho de João. Hoje o pastor Jean vai nos trazer essa mensagem poderosa. Eu quero orar por você, meu irmão. Pode ser? Vamos orar? Amado Deus e querido Pai, em nome de Jesus Cristo, queremos apresentar a Ti a vida do pastor Jean, de sua família. Queremos pedir por ele, pelo seu ministério, que ele seja cheio do Espírito Santo e do Teu poder, Pai. Derrama a Tua unção sobre ele, que ele abra a boca e traga a Tua mensagem para as nossas vidas. Amém. Em nome de Jesus, abra também o coração de todos que estão ouvindo esta mensagem e que tudo venha redundar na glória do Senhor. Amém. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Graças e paz, irmãos. Prazer estarmos juntos mais uma vez para aprendermos a palavra do nosso Deus. Eu não sei se a gente tem... como nós estamos em aula, nós precisamos participar um pouco, tá? Os irmãos participarão um pouco da aula sem nenhum problema. Os irmãos podem fazer um comentário, inclusive. Eu e a Raquel estamos prontos. Quem está em casa, quiser fazer algum comentário ou alguma pergunta para o pastor Júlio ou o pastor Luiz Antônio responder, a Raquel vai ler a pergunta. Então, você que está em casa poderá também participar da EBD fazendo pergunta. A Raquel está ali, ela vai ler. Não, os professores mestres estão aqui sentados. O pastor Freire está ali na ponta. Então, você que está em casa, quiser fazer algum comentário ou alguma pergunta, a irmã Raquel vai estar ali no YouTube, vai perguntar ou vai fazer algum comentário que alguém tenha feito ali sobre a lição. E nós que estamos aqui também. Pastor, eu queria falar algo sobre isso. Não tem nenhum problema, você terá a oportunidade também. Ok? Nós estamos na direção do irmão Dib, né? Estudando o texto de João. E nós estamos hoje no capítulo 13. Capítulo 13 de João. Vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 13 de João? João, capítulo de número 13. Evangelho de João, capítulo 13. A irmã Fernanda ontem, semana passada, encerrou o capítulo 12. E hoje nós estamos no capítulo de número 13. João, Evangelho, capítulo 13, são 38 versículos. Eu vou pedir para que um irmão, cada um levante e possa ir ler 5 versículos. Primeiro, são 5 versículos. Nós temos de 1 ao 38, pelo menos 8 irmãos em lerá, o último lerá 3 versículos. Quem puder, já pode se colocar de pé. Eu queria pedir para o Estevão, se ele pudesse abrir um pouco da câmera, para que eu possa movimentar um pouco. Tudo bem, Estevão? Um pouquinho? Para que eu não precise ficar só aqui. Ok. Isso. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1. Quem pode começar? A Raquel está com o microfone. Atílio. Pode começar. Atílio, vai Atílio, começa. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. 6. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavaste-me os pés, lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro:
nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. 12. 11. 11. Pois Jesus sabia quem o trairia. Foi a isso que se referiu quando disse: nem todos vocês estão limpos. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou: vocês entendem o que fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e têm razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. 16. A Júlia vai daqui. Pode ler 10, se é no... Em verdade vos digo que o servo não é maior que o Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois os que praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. Antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. A quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Júlia, lê 10. Tem. Vamos, Júlia? 21 em diante. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade, vos digo que um de vós me há de trair. Então, os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele que Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então, Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E, inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? A gente pode continuar. Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse-lhe: pois Jesus, o que fazes, faze-o depressa. Pode continuar? Pode, até o 30. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isto. Porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo ele tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Alguém lê para nós 8 versículos finais, do 31 ao 38? Irmão Munhoz. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, mas, como tenho dito aos judeus, para onde eu vou não podeis
vós ir. Eu vos digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou não podeis agora seguir-me, porém depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por te darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Amém? Vamos orar? À sua frente, vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, obrigado pela leitura bíblica, pelo texto escrito há tanto tempo, por quem vivenciou esse texto, pelas vidas de todos que já leram esse texto ao longo da história, foram modificados e tocados por ele. Que o Espírito Santo do Senhor hoje use nossas vidas, toque os nossos corações, que possamos ser transformados a partir da Tua palavra. É a oração que nós fazemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos amados, nós temos aqui o texto do capítulo 13, quando Jesus, até o capítulo 11, no capítulo 12 anterior, ele estava falando ao povo, povo de Israel. Jesus agora está diretamente falando aos seus discípulos. Jesus já está entendendo que o seu ministério terreno aqui na terra, com os discípulos, está se encerrando. E ele então chama os seus discípulos a uma conversa, a alguns aconselhamentos, alguns ensinamentos finais. E aí nós temos aqui, no capítulo 13, pelo menos 3 grandes divisões. 3 grandes divisões no capítulo 13. A primeira é Jesus mostrando para os seus discípulos qual é o verdadeiro sentido do Novo Testamento, ou do mandamento colocado por ele, que é a questão de Jesus lavar os pés dos seus discípulos. Jesus lava os pés dos seus discípulos. Segundo, Jesus vai anunciar, mostrar aquilo que Judas faria, a traição de Judas. Jesus, então, antecipa ou avisa aos seus discípulos que entre eles haveria alguém que o iria trair. Então, aparece aqui Judas a primeira vez como sendo o traidor. E, por fim, ele dá algumas diretrizes sobre aquilo que ele faria e também prediz a negação de Pedro. Então, nós temos entre algumas outras lições, alguns outros aprendizados em geral, nós temos essas 3 divisões ou grandes divisões no texto. E antes de começar a primeira divisão, precisamos entender que nós não podemos nos aproximar de Deus quando não temos condições, capacidade, ou não queremos nos aproximar das pessoas, da humanidade como um todo. E Jesus demonstra aqui nesse texto como ele tinha preocupação com todos e ele estava ligado ao Pai. E vamos ver um pouco mais sobre isso. Então, iniciando aqui no capítulo 13, os primeiros versículos, aprendemos o seguinte: Jesus sabia que tinha vindo de Deus, que voltaria para Deus. Irmãos, não pensem, não imaginem que Jesus não sabia. Jesus sabia de onde ele tinha vindo e para onde ele iria. Ele sabia exatamente o que estava fazendo aqui na terra. Jesus sabia tudo e mais do que isso, todas as coisas, tudo estava e está nas mãos de Jesus. Nós temos isso em Colossenses, mas aqui no início do versículo, nós vamos ver, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria o mundo, e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado
todas as coisas debaixo do seu poder. Então, Jesus não se surpreendeu. Jesus conhecia todas as coisas e todas as coisas estavam e está sobre o seu poder. E Jesus também sabia muito aquilo que Judas iria fazer. Mas por quê? Qual motivo Jesus teria para lavar os pés dos seus discípulos? Por que lavar os pés dos seus discípulos? Qual é a necessidade física, espiritual, local? Por que lavar os pés dos seus discípulos? Existem muitas discussões teológicas ou de estudiosos sobre que momento foi esse. Que momento é esse? Páscoa, ceia. Qual o momento que Jesus lava os pés dos seus discípulos? Eu vou fazer o gancho com o texto de Lucas capítulo 22, versículo 24, quando os discípulos estavam discutindo entre si quem era o maior. Quem era o maior? Quem vai sentar ao lado do Pai lá em cima? Quem é mais entre nós? Quem é o maior? Já pegamos um pouco da introdução hoje sobre isso, mas quem é o maior? Quem é o primeiro? Quem é o melhor? Quem vai estar do lado do Senhor? Os discípulos estão discutindo sobre isso, quem é o melhor. Agora, por que lavar? Irmãos, nesse tempo específico, nós hoje, até nós estamos vendo essa época agora com pandemia, quando chega em um lugar que tem álcool tapete, álcool higienizado, nós quando entramos em alguns lugares tem álcool gel para limpar a mão, para se purificar, para mais limpo. Imagina que nesta época, as pessoas quando iam visitar, ou quando iam em algum lugar, eles estavam em lugares que eram cheios de pó, poeira, quando estava muito quente, quando estava chovendo, muito barro. E as pessoas não tinham sapatos. Tem irmãs, onde eu trabalho acontece isso às vezes. As pessoas vão trabalhar com um sapato, chega lá, troca o outro sapato por causa do barro, por causa da sujeira. As mulheres gostam disso, né? Levam a sandália no carro e depois colocam o salto alto para poder andar. Então, o que aqueles homens tinham? Eles tinham sandálias que sujavam todos os seus pés. Imagina você chegar num lugar com os pés todos sujos. O que eles faziam quando chegava, então, nas casas, nos lugares? Eles iam, tinha lá nas portas das casas um balde, uma talha, tinha ali, então, uma toalha, e a pessoa, alguém da casa, quando fosse uma casa de gente muito abastada, tinha sempre um servo, alguém que ficava à porta, esperando para lavar o pé de todo mundo que entrava naquele recinto, naquele lugar. Então imagina que as casas mais poderosas, de quem tinham mais condições, tinham um servo especificamente para lavar os pés das pessoas que chegavam. Mas e na casa de Jesus? Ou na casa que Jesus estava, não tinha ninguém lá. Não tinha ninguém lá, nesta casa, porque afinal de contas, os discípulos de Jesus não tinham dinheiro para pagar alguém. Então, nessa situação, alguém tinha que lavar todos os pés. Alguém tinha que lavar todos os pés. Agora, presta atenção. Aqueles discípulos estavam muito mais preocupados em saber quem era mais poderoso, quem estava mais próximo do Senhor, quem tinha mais condições. Enquanto eles estavam discutindo sobre isso, com os pés ali sujos ainda, com os pés molhados ou cheios de barros, ou secos, empoeirados com suas sandálias, imagina que eles estão discutindo assim, quem é que vai lavar? Eu não vou, eu não quero. Quem vai lavar? Eu não vou lavar. Jamais. Eu não vou lavar o pé de ninguém. No máximo eu lavo o pé de Jesus, mas vocês não lavam. Quem são vocês para me lavar o pé de vocês? Ah, não lavo. Naquela discussão, imagino, no colégio apostólico, onde todo mundo queria ser o maior, Jesus inverte a ordem. Ele pede a bacia, a toalha, e começa a chamar os seus discípulos para lavar os pés de todos os seus discípulos. E quando Jesus faz isso, ele inverte a ordem. Ele muda o sentido das coisas. Ele deixa com que seus discípulos se envergonhem, se sintam mal, porque afinal de contas ele está invertendo toda a ordem. E é interessante que nessa noite, na última refeição, Jesus ali lava os pés de todos os seus discípulos. E aí, antes daquela refeição, eles têm os seus pés lavados. E aí o Senhor Jesus Cristo vai dizer para eles assim: vocês me chamam de mestre. Vocês me consideram como mestre. E se eu, que vocês consideram como mestre,
lavei os pés de vocês, o que vocês devem fazer então? Qual o ensinamento que nós temos numa passagem como essa? Quais ensinamentos nós podemos tirar dessa lição que Jesus diz: se eu fizer isto, vocês deveriam estar preparados para fazê-lo também. Dou-lhes um exemplo para que como deveria ser, como deve se comportar todos vocês. Se Jesus lavou os pés dos seus discípulos, sendo ele mestre, sendo ele doutor, sendo ele chefe de todo mundo, devemos nos sentir maior? Quem é o maior? Aquele que serve ou aquele que é servido? O que nós devemos fazer? Qual lição você aprende nesse texto? Quem gostaria de falar uma lição que você aprende nessa primeira passagem? Uma lição. Eu tenho algumas. Primeiro, alguém? Pode levantar a mão, pode falar. Uma lição que você aprende nesse texto. Uma única lição. Então todo mundo com vergonha, com medo de falar? Uma lição. Uma aula. Vai, Munhoz. Munhoz levantou ali. Pode falar, Munhoz. O microfone, a irmã vai levar o microfone para você falar. Se tiver alguma lição, você lê também, tá, Raquel? Se algum irmão quiser falar alguma lição, pode falar. Uma lição, uma única que nós podemos aprender nesse texto de Jesus. Você aprende que todos são iguais e que todos devem servir uns aos outros. Todos devem servir uns aos outros. Todos são iguais. E talvez Jesus não somente iguala, mas ele diz assim, ó: vocês me consideram maior. Porque às vezes nós queremos, como nós falamos, pé de igualdade, mas independente da hierarquia que exista, o serviço é algo que deve estar sempre presente em nossas vidas. Servir deve estar sempre disposto. Nós devemos estar sempre dispostos a servir. Mais algum irmão? A irmã? É que é impossível, a lição que eu aprendo é que é impossível você chegar a Deus sem chegar primeiro às pessoas. Você precisa amar. Precisa amar. Precisa chegar às pessoas. Tem algum, Raquel? Ainda não. Ainda não? Então vamos lá. Vou falar, pelo menos aqui, 3 lições. Aqui Jesus nos ensina e demonstra que a única grandeza que existe para cada um de nós é servir. A única grandeza do Evangelho que existe é servir. E Jesus não fez isso só lavando os pés dos seus discípulos. Jesus fez isso quando ele veio a este mundo, morreu na cruz por cada um de nós. Ele nos serviu. E serviu com o quê? Com a vida. Aquilo que ele tinha de mais precioso. E às vezes nós ficamos incomodados de apenas servir. Porque nós não queremos. Se tem algo que nós, humanos, gostamos, é que mesmo quando nós servimos ou fazemos algo para alguém, nós queremos ser elogiados por isso. Nós queremos ter prazer nisso. Nós queremos ganhar por isso. E Jesus faz diferente. Segundo, o mundo está cheio de gente que está de pé sobre a sua dignidade, quando deveria estar ajoelhado aos pés dos seus irmãos. Na verdade, as pessoas, elas estão todas cheias de orgulhos. Elas não querem ser da sua posição, de dono, de mestre, de doutor. Se escondem atrás, colocar para lavar aquele que ele mais amava. Não, isso aí tem que ser o Pedro, não é possível. Não, tem que ser o outro, eu não vou lavar. Jesus, ele sai da sua posição de mestre, muda a sua condição, senta e lava os pés dos seus discípulos. Nós precisamos, irmãos, de quando em quando mudar nossa posição para servir as pessoas. 3, em todas as esferas da vida, está o desejo de estar em primeiro lugar. Em todas as esferas da vida sempre existe a necessidade, o desejo de estar em primeiro lugar. E aqui nós temos que o primeiro é aquele que serve. O primeiro é aquele que serve. E nós temos dificuldade com essa questão de serviço. Algum irmão gostaria de falar algo sobre a primeira parte? Tem a chance. 6. Alguém? Não? Primeira parte, Raquel? Vai, Juliano. Não? Então vamos lá. Quando nos sentimos tentados a pensar em nossa dignidade, em nosso poder, em nosso prestígio, no nosso lugar direito, devemos observar a mensagem passada por Jesus. Quando você se sentir dono de si,
reivindicando o seu privilégio, o seu direito. Quando você estiver pensando que você tem todo o direito de alguma coisa, pense naquilo que Jesus Cristo fez. Ele se humilha, se coloca diante dos seus servos, lava todos os pés e dá para eles uma demonstração do que é. Pedro diz assim, não, peraí, eu não aceito que o Senhor lave os meus pés. Pedro não entendeu nada. Por que Pedro não entende nada? Porque Pedro vai dizer assim, como pode, se o Senhor é o mestre, é o meu Deus, é o meu Senhor, eu não aceito, de maneira nenhuma, eu aceito que o Senhor lave os meus pés. Tem um sentido aqui interessante para nós, que é a questão do batismo, da entrada para o batismo. Presta atenção que acontecia anteriormente, já dei esse início. Quando tinha uma festa, quando existia festas, o que acontecia? As pessoas iam para as festas, todos arrumados, e aí quando chegava naquela casa com os pés sujos, alguém precisava fazer o quê? Lavar os pés. Precisava lavar o corpo todo? Não. Por que não precisava lavar o corpo todo? Porque já tinha tomado banho, já estava arrumado, só que estava com os pés sujos. Então precisava lavar apenas os pés. E o que Pedro fala? O Senhor não vai lavar meus pés. Aí o Senhor falou assim, eu preciso lavar sim, porque se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Você não pode, eu tenho que lavar seus pés. Aí Pedro falou assim, não, já que é assim, eu quero lavar o corpo inteiro. Exagero de Pedro, né? Ele sempre quer tudo. Não, então não lava tudo. Já quero tomar banho, então, com essa água que estou lavando. Não, não precisa disso. Basta apenas que eu lave os seus pés. E se eu lavar os seus pés, você então ficará limpo. Interessante que, tanto na história da igreja como hoje, Jesus dá ali a demonstração de que ele precisaria passar por isso. Nós temos a questão do batismo, que é a entrada que nós temos pela igreja. Qual a forma de nós termos para entrar pela igreja? Pelo batismo. Agora, não é que o batismo nos salva. O batismo não nos salva. Eu batizei, me salvei. O batismo não nos salva. Mas o batismo é a demonstração, é a clara demonstração de que nós estamos inseridos, ou que estamos nos inserindo nesse novo caminho, nessa nova casa. Que casa? A casa do Senhor. Nós adentramos a casa do Senhor quando somos, a casa não física, mas a nossa, ao povo de Deus, quando nós aceitamos Jesus Cristo, quando nós nos batizamos, quando nós somos lavados ali, quando nós participamos desse simbolismo que é o batismo. Então, interessante que Pedro aceita ser, então, lavado os seus pés pelo Senhor Jesus Cristo. Agora, algo importante sobre humilhação, que às vezes nós somos tão soberbos, Pedro era tão soberbo de si, tão cheio de si, que ele não queria ser ajudado, não queria ser abençoado, não queria ser lavado por Jesus. Nós precisamos entender que às vezes nós somos soberbos de achar que não precisamos de algumas coisas. Eu não preciso da sua ajuda, eu não preciso de você. Todos nós precisamos uns dos outros. Todos nós, sem exceção. Pedro ali naquele momento, ele diz assim, não, jamais, eu não preciso que o Senhor lave, eu mesmo vou lavar. Se de fato não precisasse que o Senhor lavasse, o que Pedro tinha que fazer quando ele chegou? Primeira coisa que Pedro, se ele de fato tivesse um coração correto, ele tinha que adentrar naquela casa, pegar ali a talha, pegar ali a bacia, lavar o pé dos discípulos, o dele e dos outros, mas ele não fez. Mas às vezes, irmãos, o nosso orgulho, o meu orgulho, o seu orgulho, não permite nem que o Senhor ou alguém lave os nossos pés. Existe algo interessante que é a generosidade. Nós temos que ser generosos com as pessoas. Mas tem gente que não gosta, não aceita nem que você abençoe ele. É o que Pedro faz aqui. Nós precisamos ser capazes de aceitar a bênção, o cuidado, o favor, a ajuda, o serviço uns dos outros. Fim da primeira sessão. Alguém tem algum comentário? Ninguém? Olha só, rapaz. Duas coisas. Ou não entendi nada, ou entendi tudo. Eu vou pensar que vocês entenderam tudo. Segunda sessão, segunda parte aqui do nosso texto, está justamente do versículo 28 ao versículo 30. Do versículo 28 ao versículo 30, nós temos aqui Jesus anunciando, dizendo, expondo, colocando em evidência aquilo que Judas iria fazer. Jesus usa aqui
o texto de Salmos 41, versículo 9, uma citação bíblica. Jesus chama aqui a Bíblia, a palavra de Deus, a estrutura, para dizer aos seus discípulos que alguém iria o trair. E ele diz: até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou-se contra mim, ou levantou contra o meu calcanhar. Aquela pessoa, aquele que estava junto com Jesus, essa ideia de comer junto, de estar na mesa com Jesus, ou estar na mesa com alguém, é sempre algo muito especial. Por quê? Porque para sentar na sua mesa, para comer com você, precisa ser alguém muito íntimo. Não é verdade? Você leva na sua casa, você coloca alguém para sentar na sua mesa, alguém que é muito íntimo. E Jesus tinha ali 12 discípulos íntimos, pessoas que... Jesus faz aqui a citação que eu acho brilhante. Versículo de número 18. Não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isso acontecerá para que se cumpra a Escritura. Aquele que compartilha do meu pão voltou-se contra mim. Estou dizendo antes do que aconteça, para que vocês saibam. Irmãos, olha que situação intrigante, essa de Judas. Judas está ali com o Senhor Jesus, os discípulos todos ali sentados. E aí o Senhor fala assim, ó, alguém de vocês vai me trair. Fico pensando, o choque que os discípulos tomaram naquele momento. O Pedro já olhou para o Judas, para o João, e falou assim, você sabe quem é? Porque parece que ali o João estava mais próximo do Senhor, e tinha aquela história de Jesus, o discípulo que Jesus amava, e aí dá a impressão que João tinha informações privilegiadas. E aí ele vai lá e fala assim, você sabe quem é? Quem é? De quem ele está falando? O traidor. Há um traidor. Há alguém aqui que o diabo já se andou e já me entregou. Interessante que Jesus não faz aqui essa fala com raiva, brigando. Jesus não está aqui discutindo. Jesus está aqui falando com dor. Com o sentimento de alguém que andou com outro por tanto tempo, que comia o pão com ele, que estava junto há tanto tempo, mas que neste momento iria o trair. A passagem que nós acabamos de ler não é irritação de Jesus. Jesus não está irritado, mas Jesus está com dor, com sofrimento, porque o seu discípulo iria o trair. Jesus, na verdade, dá a Judas chance. Mas como disse o pastor no paralelo que faço no final, existia diferença entre Judas e Pedro. Judas não quis ouvir. O Senhor fala assim, você já pode fazer o que você está prestes a fazer. Pode fazer já. E aí os discípulos então começam a se perturbar, a querer saber o que aconteceu. Que lição nós aprendemos nesse texto? Tem algo que para mim é especial demais. Não há uma demonstração anterior de Jesus acusando Judas. Até esse momento, Jesus nunca tinha feito, como a gente fala com os nossos filhos, ó, cuidado, uma hora, cuidado, ó, gente, cuidado, eu vou falar com você, eu vou fazer isso. Jesus não faz nada disso. Toda a caminhada de Jesus, Judas está ali. Jesus nunca jogou na cara de Judas, nunca falou assim, ó, você tem cara de traidor, hein? Eu não confio muito em você não, hein? Não. Jesus segue o caminho com Judas até o fim. E Jesus não faz uma exposição de Judas também. Jesus vai, pega um texto bíblico, uma referência, explica o que está acontecendo e revela. E ainda revela de uma forma especial. Aquele que eu dou no pão, que põe comigo o pão aqui, que eu estou dando pão para ele, esse é aquele que vai me trair. E aí, Jesus não dá nenhum sinal, Jesus usa a palavra, a sua palavra para ensinar, para exortar e para demonstrar aquilo que está acontecendo. Jesus conhecia, ele sabia exatamente o que Judas ia fazer, sabia que era Judas, mas ele não sai falando. Ele usa o texto bíblico, a referência bíblica, ensina aos seus discípulos, bacana.
alguém pode chegar muito perto de ser salvo e ser perdido para sempre. Alguém pode estar muito próximo de fazer algo de bom. Aí o pastor falou, você vai estar do lado do Senhor Jesus. Imagina como Judas estava ali do lado do Senhor Jesus durante 3 anos. Todos os dias, vendo todos os milagres, vendo o poder do Senhor. E mesmo assim, ele trai o Senhor. E a traição é algo interessante porque não é alguém que está longe. Não é Pilatos, não é Herodes, não é os que estão fora, não é um dos discípulos que andava com ele de longe, não é alguém da multidão que estava à beira da multidão sempre do lado dele, era alguém que estava junto com ele, que comia com ele, que estava na casa com ele, mas que resolveu trair. O fato de estar muito perto da igreja, muito perto das pessoas de Deus, o próprio Deus, a sua visão, não significa dizer que você de fato está servindo a Deus como Ele quer. Judas não serviu a Deus. A quem Judas serviu? A ele mesmo e ao inimigo de nossas almas. Ele serviu nesse sentido. Alguém tem algum comentário? Raquel? Colocaram assim, bom dia, Eliseu Freire quer saber a opinião do pastor Júlio sobre lavar os pés nos dias de hoje. Opa! Falei, Júlio, que ia complicar sua vida? Foi tudo combinado, viu, Júlio? Não sei com quem. Não vale, hein? Ordenanças que nós temos, nós cremos, é o batismo nas águas e a ceia do Senhor. O lava-pés não é uma ordenança. Foi algo, e é um texto precioso em que nós aprendemos, principalmente a questão da humildade. O serviço e a humildade. Jesus sendo o Criador e sustentador do universo, o soberano, Ele que é o Todo-Poderoso, o Rei das Nações, Ele fez o serviço de um escravo, de um servo. Né? Então nós aprendemos, o princípio é esse, é o princípio da humildade e da servidão. É nesse sentido. Interessante, dentro da resposta do pastor Júlio, é pensar em necessidade. Necessidade. Qual era a necessidade específica ali naquele momento? Era que os pés fossem lavados. Então, às vezes, o pastor Luiz Antônio, claro, não vai chegar nunca a isso. Vamos colocar ali na porta uma talha, uma bacia, para que as pessoas lavem os pés umas das outras. Não é disso que Jesus está falando, como disse o pastor Júlio. Qual é a necessidade de hoje? Hoje, de quem está ao seu lado, quem está à sua frente. Para fazer isso, você tem que se humilhar para isso? Mais alguma? Não? Algum comentário dos irmãos aqui, rápido, sobre essa parte? Ninguém? Então vamos. Então nós terminamos a primeira parte. Jesus lava os pés dos seus discípulos e Pedro está ali querendo, não quer aceitar o processo comum das coisas e o Senhor mostra para ele. Agora, nós adentramos a parte final, quase a parte final, que é a despedida de Jesus aqui, quando ele começa a conversar, a falar com seus discípulos, a partir do versículo de número 31. Depois que Judas saiu, disse Jesus, agora o Filho do Homem glorificado, o Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo, e o glorificará em breve. Meus filhinhos, interessante como João usa, e aí lá no texto de João, na epístola de João, essa ideia, esse carinho, esse afeto, esse amor, meus filhinhos. Interessante isso, meus filhinhos. Vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora eu digo a vocês, para onde eu vou, vocês não podem ir. Mas é interessante que Jesus vai transmitir a palavra final aos seus discípulos que ele amou tanto, que ele demonstrou amor aos discípulos, como também a nós. E no versículo 34 ele vai dizer assim, um novo mandamento dou a vocês, ame uns aos outros, como eu vos amei, vocês também devem amar uns aos outros. Irmãos,
amar uns aos outros como Jesus amou a nós. Algum dia você já fez o cálculo, já quantificou o seu amor em ações? Tirando a esposa e os filhos, e Deus, Jesus, você já pensou, já quantificou, já qualificou o seu amor pelas pessoas? Às vezes é assim, nós amamos os perdidos. Que perdido? Quem são os perdidos? Eu tenho muito amor pelos perdidos. Quem são os perdidos? É uma frase tão bonita, tão grande, mas quem é o perdido? Você já se deu, já fez algo por uma única pessoa? Por uma única pessoa? O amor de Jesus aos seus discípulos e às pessoas é um amor sem egoísmo. Sem egoísmo. Jesus ama todas as pessoas, e algo interessante é que Jesus ama sem querer nada em troca. Ele apenas amou. Amou. Ele nunca pensava em si mesmo. Ele simplesmente deu a sua vida com o desejo de abençoar o outro. Seu único desejo era fazer algo pelos seus discípulos e para toda a humanidade. Amor sem egoísmo, sem querer nada para si próprio. O amor de Jesus aqui é um amor sacrificial. Amor capaz de fazer algo de fato. Esse amor que não tem uma ação, um amor hipotético, um amor sonhador, um amor em algo que, eu não sei, eu amo as pessoas. Quais pessoas? Quem? O que você tem feito por isso? Jesus, nesse amor sacrificial, ele começa a falar com seus discípulos: olha, eu quero falar para vocês uma coisa. Eu estou indo embora. Está se apertando. E para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Mas existe algo sério no meio desse meu amor. Eu vou para a cruz. Amor sacrificial. O amor sacrificial de Jesus não é somente, eu não digo somente no diminutivo, mas não é somente o fato de ter morrido na cruz, o fato de ele ter deixado o seu lugar, os céus dos céus, o seu poder, para vir para cá. Por quê? Para salvar, para curar, para libertar, para mudar a história de homens e mulheres, como mudou a minha e mudou a sua. Amor sacrificial. Jesus amava os seus discípulos com amor pormenorizado, um amor menor, não menor de quantidade, mas um amor que chegava individualmente a cada um. O amor de Jesus alcançou toda a humanidade, porque Deus amou todo mundo, é verdade. Mas o amor de todo mundo não é amor na fala, é um amor específico que chegou a cada um de nós. Jesus conhecia e amava os seus discípulos individualmente. Individualmente. Nosso amor tem que ser claro, específico, com nomes. Jesus tinha vivido todos esses dias, conhecia todos os seus discípulos, continuava com ele, viviam com eles. E mais do que isso, Jesus tratou cada um individualmente na sua necessidade, nos seus problemas, e agiu restaurando cada um deles. Judas não quis ser restaurado. Jesus amava os seus discípulos com espírito de perdão. Amor, aqui é o perdão. Porque o Senhor vai chegar para Pedro e falar assim: olha, você vai me negar. Perdão antecipado. Você sabe o que é perdão antecipado? Jesus nos perdoa, ou nos perdoou, perdoa Pedro, antes mesmo que Pedro tivesse executado o seu erro ou o seu pecado. É o poder do Senhor, porque Ele ama cada um de nós. Deus, Jesus, nos ama a ponto de nos dar esse perdão maravilhoso. Esse texto, Jesus vai continuar dizendo, nós temos aquele versículo, o João, capítulo 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. E lá ele vai falar sobre a questão do... Alguém pergunta, como saberemos o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Esse versículo começa aqui em cima. Por isso fala assim, eu vou, vocês não sabem.
mas vocês também chegarão até mim. Por fim, para terminarmos, a diferença de Pedro e Judas, na sua visão. Além do que o pastor falou, alguém diria qual a diferença entre Pedro e Judas, na sua visão particular? Alguém? Qual a diferença? O que é claro, muito claro na vida de Pedro e de Judas? Quando olhamos a vida de Judas, vemos alguém incapaz de reconhecer, de confessar, ou de aceitar o seu erro e de modificar. Alguém que está obstinado pelo erro, pelo desejo próprio. Acho que a irmã Fernanda, semana passada, falou sobre isso, sobre a questão dele, o dinheiro ali, ele achar estranho usar o dinheiro para abençoar ali o Senhor. Por quê? Porque a visão dele não era com os pobres, era com ele mesmo. E aqui nós temos a grande diferença. Judas e Pedro, o pecado dos dois. Mas a grande questão é o que nós fazemos, ou como nós tratamos os nossos erros e as nossas falhas. À luz de Judas ou à luz de Pedro? Pedro era alguém difícil. Alguém que tinha intensidade naquilo que fazia. Alguém que tinha intensidade naquilo que fazia. Nós não temos um discípulo tão tenso como Pedro. Mas alguém que amava Jesus, amava a causa. E nós vamos ver isso lá no início de Atos dos Apóstolos, quando a igreja inicia. Nós gostamos muito de Paulo, né? Paulo. É verdade, Paulo é excepcional. Mas Pedro inicia o seu processo quando Jesus Cristo vai para os céus, ele inicia esse processo de evangelização, o processo de pregação do evangelho no mundo como um todo. Alguém especial. Mas alguém que, para ser especial, foi o quê? Tratado pelo Senhor Jesus. Foi tratado. Irmãos, imagina você chegar num amigo, em alguém que está com você e falar assim, você vai me trair, viu? Você vai me negar, viu? Não, como negar? Eu jamais te negaria. Jamais. Eu dou minha vida. Não. Você não dá nada. Você vai me negar. Isso Jesus está dizendo para Pedro, para ele ser menos arrogante das suas próprias decisões e entender que ele também poderia errar. Algo interessante sobre Jesus, na relação que ele tinha com Pedro, é que Jesus conhecia todos os pontos, todas as fraquezas de Pedro. Conhecia sua instabilidade, seu desejo de fazer as coisas rápido. Conhecia muito bem a lealdade de Pedro e as suas debilidades. E conhecia todo o amor que Pedro tinha pelo Senhor. Jesus conhecia. Lá no Tiberíades, quando Jesus Cristo volta no mar de Tiberíades, ele pergunta, Pedro, tu me ama? Pedro fala assim, eu te amo. Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Não está entendendo? Eu te amo. Pedro, Bajanas, tu me ama? Senhor, tu sabe que eu te amo. Tu sabe que eu errei. Tu sabe que eu não sou tão humilde assim. Tu sabe que eu sou meio arrogante. Que eu faço as coisas com rapidez. Às vezes erro. Mas algo o Senhor sabe. Eu, de fato, amo o Senhor. E estou disposto a cumprir os teus mandamentos. Em todas as suas falhas, ele estava disposto a cumprir os mandamentos do Senhor. E se hoje nós temos evangelho, é porque esse homem, Pedro, resolveu seguir ao Senhor Jesus, diferente de Judas. Concluímos pensando o seguinte. O texto do capítulo 13, Jesus encerra uma discussão com o povo de Israel e começa a falar aos seus discípulos. Na conversa com seus discípulos, nesse diálogo com seus discípulos, os discípulos não queriam jamais se humilhar, lavar os pés uns dos outros. Pés sujos, encardidos, de lama, de barro. O Senhor Jesus Cristo mostra para eles que o serviço sempre está à nossa porta, sempre está diante de nós. Tem muita gente que, eu queria fazer algo,
Eu queria fazer algo, eu queria fazer algo, eu queria fazer algo exponencial, eu queria fazer algo grande, eu queria fazer algo gigante para Jesus, eu queria fazer algo assim especial. Diante de você, tem alguém com os pés sujos que precisa ser lavado. Mas para isso, você precisa se humilhar e não escolher a pessoa que você vai lavar. Você precisa lavar os pés de quem está à sua frente. Segundo, a palavra sempre nos alerta sobre os nossos erros, sobre as nossas falhas. A palavra sempre nos alerta sobre os nossos erros e nossas falhas. Jesus não faz uma citação qualquer. Ele usa a Bíblia e fala assim, olha, alguém de vocês vai me trair. A palavra sempre nos alerta. Sempre nos alerta. Talvez nós não traímos mais o Senhor, porque não é mais possível como Judas. Mas nas pequenas atitudes nossas, nós traímos ou negamos o Senhor. Traímos ou negamos o Senhor. Mas diante da nossa traições ou negação ao Senhor, o que fazemos? Como Judas, fingimos que nada aconteceu e vamos embora? Toca a vida, porque aconteceu, não tem jeito? Ou como Pedro, que vai diante do Senhor e fala, tu sabes que eu errei, mas eu te amo, eu quero mudar, eu quero ser alguém diferente. Que tenhamos a coragem de ser como Jesus e a piedade de parecer com Pedro, pedindo perdão pelos nossos erros. Que o Senhor nos abençoe.